RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal desta hora. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, que se encontra no país, está seguro que o montante de 12 milhões de euros da dívida de Cabo Verde convertida em investimentos para a transição energética irá multiplicar a partir de 2025. MPD na Boa Vista acusa o Presidente da Câmara Local de tentar tirar proveito político da resolução do Conselho de Ministros que aprovou um pacote financeiro de 683 mil contos para investimento nos setores de água e saneamento. União Europeia chega a acordo sobre enviar lucros dos ativos russos congelados para a Ucrânia comprar armas. A Rússia promete recorrer aos tribunais. O presidente do Vietnã demite-se após um ano no cargo, após declarar-se culpado de violações e infrações. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite. Com o técnico Darlindo Gonçalves, eu, Anatólio Lima e outros companheiros vamos estar consigo neste momento informativo. O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal está convicto de que, a partir do próximo ano, 2025, o montante de 12 milhões de euros da dívida de Cabo Verde, convertida em investimentos para a transição energética e combate às alterações climáticas, irá multiplicar. O Oscar Monteiro esteve presente no evento onde o ministro português fez a declaração. Esta é a expectativa de João Cravinho, que participou esta tarde como orador convidado na edição 2024 da Conferência Anual de Política Externa de Cabo Verde, que decorre na cidade da Praia. Na sua intervenção da conferência, que tem como tema central mudanças climáticas, desafios e perspectivas, o chefe da diplomacia portuguesa destacou esta iniciativa como um passo de gigante entre Cabo Verde e Portugal. Se tudo correr bem nesta fase, e estou seguro, é uma fase experimental, fase inicial, estou seguro que tudo vai correr bem, este montante será muitíssimo ampliado na próxima etapa, a partir de 2025. Este acordo foi, entre Portugal e Cabo Verde, foi de facto um passo de gigante nas relações entre os dois países. Não só no quadro bilateral, mas também porque no plano internacional esta solução inovadora de financiamento tem suscitado um elevado interesse, numa altura precisamente em que se está a discutir como adaptar o sistema financeiro global aos desafios do século XXI, incluindo, obviamente, em primeiro lugar, a temática das alterações climáticas. João Cravinho lançou o desafio aos outros países da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, apresentarem propostas concretas sobre esta iniciativa. O facto de, no contexto da CPLP, a presidência de São Tomé e Príncipe de CPLP, elegeu a sustentabilidade como um dos dois temas prioritários. Isto lança-nos agora, a Portugal, a Cabo Verde, aos outros países irmãos da CPLP, o desafio de contribuirmos com propostas concretas sobre as sinergias que podemos desenvolver nas nossas transições energética e climática. E é entusiasmante pensar nessas possibilidades. Uma segunda linha de ação que nós temos de ter sempre em mente é a importância de um compromisso inabalável com o multilateralismo, e nomeadamente na promoção de um sistema multilateral mais eficaz e mais representativo, mais consentâneo com os tempos que vivemos. O propósito desse evento diversificado, inclusive, que tem a duração de 3 dias, é os grandes desafios da diplomacia cabo-verdiana no contexto das mudanças climáticas. O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, convencido que o montante de 12 bilhões de euros da dívida de Cabo Verde convertida em investimentos para a transição energética irá multiplicar a partir do próximo ano. O Presidente da República, José Maria Neves, visitou hoje algumas instituições ligadas ao mar na Ilha da Boa Vista. No Porto de Salrei, por exemplo, esteve em conversa com os funcionários. O chefe de Estado apontou a necessidade de obras da estrutura portuária. José Maria Neves esteve reunido também com os pescadores, peixeiras e armadores. Várias foram as preocupações levantadas no encontro, conforme apurou a Arieta Barros. A agenda do Presidente da República esteve hoje voltada ao mar, área com enormes desafios, sublinhou José Maria Neves, que visitou o Museu de Arqueologia da Boa Vista e o Porto de Salrei, que, segundo o Presidente, tem contribuído para dinamizar a economia, principalmente o turismo. Uma das preocupações apontadas pelos funcionários tem que ver com a necessidade de obras na estrutura portuária.
Referem que há necessidade de mais obras, precisamente porque há períodos em que é mais difícil a atracagem de barcos e há necessidade de proteção mais para o porto, de modo a permitir o seu funcionamento durante todo o ano. E é claro que são questões que têm a ver com engenharia e que têm a ver com capacidade para a realização de investimento, mas são preocupações que nós vamos levar ao governo de Cabo Verde. O chefe de Estado reuniu com os pescadores, peixeiras e também armadores. Sabemos que a pesca artesanal em Cabo Verde tem ainda enormes desafios. É claro que os pescadores colocam um conjunto de problemas, desde o cais de pescas, a um arrastadouro, a apoios para aquisição de botes e motores, a problemática da busca e salvamento. E é preciso, junto das autoridades, encontrar caminhos para a resolução desses problemas, sendo certo que os pescadores também devem assumir as suas responsabilidades. Enquanto patrono da década do oceano pela Unesco, José Maria Neves presidiu a palestra Diversidade e Importância dos Tubarões para o Oceano Saudável na Escola Secundária da Boa Vista. E a Comissão Política Conselhia do MPD na Boa Vista acusou o Presidente da Câmara Local de tentar tirar proveito político da resolução do Conselho de Ministros sobre o pacote de financiamento de alguns projetos para a ilha. Vicente Silva afirma que os projetos que visam resolver o problema de abastecimento de água, bem como do saneamento, são financiados pelo Governo e foram identificados e concebidos antes do mandato do atual Presidente. Arieta Barros esteve na conferência e traz-nos aqui o essencial. A Comissão Política Conselhia do MPD, em conferência de imprensa, pronunciou-se sobre o pacote de financiamento de alguns projetos para Boa Vista, abastecimento de água e saneamento, que vão beneficiar os povoados de Estância do Baixo, Bufareira, Povoação Velha e Cidade de Salrei, o que, segundo Vicente Silva, demonstra o comprometimento do Governo com a Ilha da Boa Vista. Face a essa boa nova para a Ilha da Boa Vista, e ao invés de reconhecer o esforço demonstrado pelo Governo com a Ilha de Boa Vista, vê o seu Presidente da Câmara, pelo seu estilo populista, aproveitar da ocasião para tentar tirar proveito político e como se a Câmara tivesse alguma coisa a ver com a tal resolução do Conselho de Ministros. Aliás, ele falta a verdade quando tenta passar a mensagem de que a decisão do Governo foi graças à insistência da Câmara Municipal. Nada mais falso. Estes projetos foram identificados e concebidos mesmo antes do mandato da Câmara Municipal atual e são financiados totalmente pelo Governo. O presidente da Comissão Política Conselhia acusa a Câmara Municipal de Boa Vista de tentar tirar proveito político da resolução do Conselho de Ministros. Ao tentar tirar proveito político à custa de iniciativas do Governo, o Sr. Presidente da Câmara vem confirmar não só a percepção generalizada da incapacidade dele e da sua equipa em conceber projetos, bem assim a sua fraca liderança na condução dos destinos da nossa ilha. Caros munícipes, os projetos ora anunciados pelo Governo, a ilha ficará totalmente coberta pela rede pública de abastecimento de água. Vicente Silva fala também de financiamento para requalificação das principais artérias da cidade de Salrei, com cerca de 300 mil contos do Fundo do Turismo e Ambiente, que está para sair. Segundo o dirigente do MPD na ilha, o município vai receber do governo 1 milhão de contos para uma mudança que todos esperam. E a Comissão Política incentiva o governo a continuar a trabalhar para o desenvolvimento da ilha. No Parlamento, esta tarde, a Ministra da Saúde teve que reunir-se com representantes das bancadas do EPD e também do PICV, por além de deputados da UCID, para afinação de ideias e absorção de propostas da oposição no capítulo da votação de alguns artigos da especialidade da proposta de lei para a regulamentação de transplantes de órgãos em Cabo Verde. A gravação de coima para os crimes de tráfico de órgãos consta como uma das propostas apresentadas e consensualizadas, conforme o Eugênio Teixeira.
Mal os trabalhos arrancaram no período da tarde, o presidente do Parlamento suspendeu a sessão por um período de 15 minutos, mas que se estendeu para lá desse tempo, para ver uma concertação de posições entre a Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, e os representantes dos partidos com assento parlamentar, neste caso o MPD, o PCV e o CID. Segundo o deputado do PCV, Demes Almeida, houve consenso das partes para... Fizemos a proposta de um agravamento significativo do limite máximo das coimas em caso de contornação associada ao tráfego de órgãos e tecidos humanos, passando os limites máximos das pessoas singulares de meros 150 mil escudos para 1.500 contos, 1.500.000 escudos, e no caso de pessoas coletivas, de meros 300 mil escudos para 25 milhões de escudos. Houve ainda alterações noutros artigos da proposta, conforme avançou o deputado Demes Almeida. Ao artigo 2º. Âmbito pessoal de aplicação. A presente lei aplica-se a cidadãos nacionais, apátridas e estrangeiros, legalmente residentes ou que se encontrem em Cabo Verde. Número 2. Aos estrangeiros sem residência permanente em Cabo Verde, aplica-se o disposto na presente lei, com as necessárias adaptações. Objeções ao artigo 2º com estas alterações? Não há. Aprovado. Artigo 12. Consentimento presumido. Número 1. As pessoas presumivelmente sãs e que tenham falecido em acidente ou como consequência ulterior deste são consideradas dadores se não constarem de inscrição nesse sentido no Registro Nacional de Não Dadores, renda a ser criado nos termos previstos no artigo 18, salvo oposição expressa da pessoa entretanto falecida ou dos seus herdeiros. Alguma objeção? Aprovado. Artigo 16. Potenciais dadores. Número 1. São considerados como potenciais dadores post-mortem todos os cidadãos nacionais e os apátridas estrangeiros residentes ou que se encontrem em Cabo Verde que não tenham manifestado junto dos serviços centrais da saúde a sua qualidade de não dador. Aprovado. Algumas alterações consensualizadas na especialidade da proposta de lei para a regulamentação de transplantes de órgãos em Cabo Verde, que fica pronto agora para a votação final global. Jornada da noite da Rádio de Cabo Verde, 19 horas mais 13 minutos. O estímulo cerebral resultante da leitura permite reservas cognitivas que nos tornam mais fortes em caso de doenças neurodegenerativas. É o que defende o neuropsicólogo Henrique Vasquez Justo. O especialista falava no painel Conexões entre o Cérebro e a Leitura, encontrado no segundo dia do Festival Literário Morabeza. Miriam Lopes dos Santos acompanhou e traz-nos aqui o essencial. O painel Conexões entre o Cérebro e a Leitura serviu nomeadamente para mostrar como a leitura é importante para o desenvolvimento pessoal, conforme o neuropsicólogo Henrique Vasquez Justo. Como a leitura desenvolve um papel importante no desenvolvimento do cérebro das crianças e também, evidentemente, no cérebro dos adultos. Tentando perceber que há muitos processos cognitivos que estão envolvidos no processo de leitura e que ajudam para a estimulação cerebral e a importância que todo isto tem. E que processos cognitivos são esses? Desde os mais básicos, como podem ser a atenção e a percepção e a própria memória, até processos mais complexos associados com o que denominamos as nossas funções executivas, que são aquelas que nos levam a ter capacidade de raciocínio abstrato, capacidade de planeamento e muitas outras capacidades. Todos nós precisamos que o nosso cérebro seja continuamente desafiado e que os processos cognitivos sejam treinados, defende o doutor em neuropsicologia Henrique Vasquez Justo, que é também presidente do Instituto Europeu de Estudos Superiores em Portugal, explica que o estímulo cerebral resultante da leitura torna as pessoas mais fortes em relação a várias doenças neurodegenerativas. É que a estimulação cerebral ajuda a que o nosso cérebro seja mais forte quando se padece alguma destas patologias. E isso significa que essa
patologia vai ter um impacto menor. A estimulação cerebral é o fator principal para que isto aconteça, e a leitura é um dos meios, um dos mecanismos que vai contribuir de forma significativa para que tenhamos essa reserva cognitiva que nos vai fazer mais fortes quando se sofre algum tipo de patologia degenerativa, neurodegenerativa. De doenças, por exemplo, de doenças neurológicas adquiridas, como pode ser um ictus cerebral, como pode ser um traumatismo craneoencefálico, mas também patologias neurodegenerativas, como pode ser a doença de Alzheimer ou a doença de Parkinson, e também doenças do neurodesenvolvimento, como a perturbação por déficit de atenção e hiperatividade, o autismo e outras. O painel Conexões entre o Cérebro e a Leitura do Festival Morabeza teve um público maioritariamente infantil e contou com a participação online da escritora mirim Lauren Teixeira, que publicou o seu primeiro livro aos 9 anos. E o livro A Montanha Branca e os Seus Mistérios, da autoria da escritora Dina Salustio, foi lançado esta tarde no âmbito do Festival Literário Morabeza. O livro, dedicado ao público infantil, foi escrito no quadro do Plano Nacional de Leitura. A autora convoca os professores a mobilizarem os alunos a encontrarem finais para a sua história, conforme nos conta Miriam Lopes dos Santos. A Montanha Branca e seus mistérios, conforme a escritora fala sobre emigração, Dina Salustio defende que não deve haver fronteiras entre os cabo-verdianos no país e os que estão na diáspora. Portanto, é a primeira vez que eu escrevo um livro para crianças sobre a imigração, para mostrar que as nossas dificuldades, quando estamos na imigração, e dificuldades concretas, por exemplo, a língua. O que uma dificuldade em termos linguísticos nos pode provocar, né? A confusão toda da história vem um bocado desta confusão. Mas também mostrar que não há fronteiras entre os cabo-verdianos da imigração e os cabo-verdianos da residentes. Que não há, quer dizer, que não deve haver. Que nós temos os mesmos valores culturais que perpassam pelas partes, que se fortalecem muitas vezes na imigração. Temos a língua comum que a gente se entende sempre, temos a história, as nossas histórias. O livro A Montanha Branca e seus Mistérios foi escrito especificamente para integrar o Plano Nacional de Leitura, e a autora Dina Salustio acredita que em cada página os docentes podem encontrar novos incentivos à leitura. Vamos ver se dá jeito aos professores trabalharem um livro, porque o livro tem várias leituras, e mesmo os desenhos que são feitos, são desenhos muito bonitos, feitos pela Elizabeth, pela Betty. São também outra leitura da história, e os professores podem, em cada página, humildemente penso que em cada página os professores podem arranjar histórias, motivações para a leitura, motivações para a descoberta. Mesmo o fim do livro, que não tem um fim, quer dizer, o fim não aparece, convoco os professores a mobilizarem os alunos a procurarem fins para o livro. O livro infantil A Montanha Branca e seus Mistérios fala de imigração, e a escritora Dina Salustio defende que é preciso perceber que a imigração não é um fato trágico. E a Câmara Municipal de Santa Catarina, através do Gabinete de Apoio à Migração, realizou hoje uma conversa aberta dirigida aos alunos do 11º ano da Escola Secundária Napoleão Fernandes, sob o lema Cabo Verde, uma nação global e acolhedora, conduzida pelo professor universitário Saidou Bangura, que também é o presidente da Assembleia Geral da Plataforma das Comunidades Africanas em Cabo Verde. Uma ação que se enquadra na comemoração do Dia Internacional contra a Discriminação Racial, que será assinalado amanhã, dia 21 de março. Ângela Mendes tem os detalhes. Uma reflexão sobre o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, que foi criada pela Organização das Nações Unidas em 1966, em memória do massacre de Chaparville, ocorrido em 21 de março de 1960. Elisângela Leal, diretora do Gabinete de Apoio à Migração na Câmara Municipal de Santa Catarina, explica o objetivo desta conversa aberta. Essa conversa aberta ali tem como propósito informar e sensibilizar os jovens dessa escola no sentido de adotar medidas e práticas que promovem o direito de acesso a todos sem discriminação. E eles se enquadraram no nosso plano de atividade, de nosso gabinete, e a Câmara é sensível a essa causa. Por isso, nós vamos ali para a escola pensando
Nós fazemos um trabalho de prevenção, porque é na escola que se tecem homens e mulheres da sociedade, e nós não creemos que não temos uma sociedade mais justa, igualitária e solidária. Samara tem sido uma cidade acolhedora, prova que nós não temos comunidades estrangeiras que vivem, e a Câmara, preocupado com essa comunidade, criou um gabinete especialmente para fazer atendimento, para dar estudo e atenção. Durante a conversa aberta destinada aos alunos do 11º ano da Escola Napoleão Fernandes, no município de Santa Catarina, o presidente da Assembleia Geral da Plataforma das Comunidades Africanas em Cabo Verde, Seydou Bangura, fez a apresentação dos resultados de trabalhos desenvolvidos em Cabo Verde na promoção da integração dos imigrantes. Hoje em dia, as dificuldades que os imigrantes costumavam, digamos assim, a passar, não é, já diminui, não é? Como, por exemplo, hoje em dia é muito mais fácil, não é, digamos assim, ter documentos do que antes, e também há uma facilidade, digamos assim, em encontrar, não é, algumas possibilidades e oportunidades, por exemplo, de aqueles que estão, por exemplo, a fazer negócios, não é, têm muito mais, não é, facilidades em conseguir não só financiamento através dos bancos, mas também organizações, não é, da sociedade civil que estão a apoiar os imigrantes para que se sentem, digamos assim, como pessoas que têm direitos. De realçar que esta atividade está enquadrada nas comemorações do Dia Internacional contra a Discriminação Racial, que será assinalado amanhã, dia 21 de março. Já são 19 horas mais 21 minutos e meio. Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde, na sua reta final nesta quarta-feira, 20 de março, dia em que a União Europeia chegou a acordo sobre enviar lucros provenientes de ativos financeiros do Banco Central da Rússia, detidos num banco belga, para o governo da Ucrânia. As verbas deverão ser usadas para a aquisição de armamento e ajudar na reconstrução do país. A União Europeia pretende utilizar ativos russos congelados para enviar 3 mil milhões de euros por ano à Ucrânia. A Ucrânia anunciou hoje a Comissão Europeia, podendo os primeiros fundos ser transferidos já em julho. O Banco Central da Rússia detém cerca de 210 mil milhões de euros na União Europeia, principalmente depositados na instituição financeira Euroclear, na Bélgica, que estão congelados desde o início da guerra em fevereiro de 2022. Os juros destes ativos deverão ser canalizados para apoiar a Ucrânia, cumprindo uma promessa de longa data que foi sendo adiada devido a preocupações sobre o impacto económico e político desta ação sem precedentes. A decisão foi coordenada com os parceiros do G7, ou seja, dos 7 países mais ricos, que inclui também o Reino Unido e os Estados Unidos da América. Em outubro passado, os dirigentes da União Europeia pediram à Comissão Europeia que estudasse a forma de utilizar as receitas suplementares do Banco Central Russo para apoiar a Ucrânia sem violar o direito comunitário ou internacional. Dependendo das taxas de juro, esta medida poderá gerar 2,5 a 3 mil milhões de euros por ano após impostos, podendo a Euroclear ficar com uma pequena porcentagem de cerca de 13% para custos administrativos e responsabilidade jurídica. O primeiro-ministro ucraniano saudou a nova proposta da União Europeia, mas afirmou que a utilização dos juros é apenas o primeiro passo. A presidência russa garantiu hoje que vai levar a tribunal todos os que utilizarem os juros dos ativos russos congelados para fornecer armamento à Ucrânia, na sequência de um plano apresentado hoje pela União Europeia. O presidente do Vietnã apresentou a demissão após um ano de mandato. Informou hoje o governo local que iniciou uma vasta campanha de luta contra a corrupção neste país comunista do Sudeste Asiático. Em janeiro de 2023, o antecessor do presidente, agora dimissionário, também decidiu renunciar ao cargo presidencial por alegado envolvimento em subornos. Segundo a agência de notícias oficial, VNA, o presidente da República do Vietnã declarou-se culpado de violações e infrações e o Comitê Central do Partido Comunista, no poder desde 1976, aceitou a sua demissão. A renúncia do político de 53 anos ocorre numa altura em que o Vietnã vive profundas convulsões políticas após o anterior chefe de Estado ter sido também afastado no âmbito de uma campanha anticorrupção que levou à demissão de vários ministros e líderes empresariais e ao julgamento de figuras proeminentes por fraude e corrupção. Do Peru, chega-nos a informação de que o Ministério Público deste país andino iniciou um processo preliminar
militar contra a presidente peruana Dina Boluarte por alegadamente não ter declarado a posse de relógios de luxo e enriquecimento ilícito. Há alguns dias, a presidente do Peru disse que os relógios usados em cerimónias públicas são artigos de antigamente, depois de confirmar que possui um Rolex avaliado em $14 mil. Uma investigação do site La Encerrona indicou que Dina Boluarte tem vários relógios de luxo que não foram declarados no registro de propriedade perante o Júri Nacional de Eleições do Peru. A mesma disse que começou a trabalhar aos 18 anos e que tudo o que tem é fruto do trabalho dela, mas não declarou e está agora a braços com a Justiça. São 9 horas mais 25 minutos, é o fim de linha neste jornal. Não se antes de informar o amigo ouvinte, caso esteja à espera de alguém que partiu para São Vicente a bordo do Dona Tututa, que a embarcação está neste momento muito perto do Porto Grande e daqui a sensivelmente 35 minutos o Dona Tututa deverá estar atracado no cais em São Vicente. Temos no maio o navio Interilhas, certamente que faz o percurso inverso e vem para o Porto da Praia. Pela via aérea, temos neste momento 2 aeronaves ao serviço da TACV, uma que vem de São Vicente e deve aterrar aqui da praia por volta das 8 da noite, menos 2 minutinhos, ou seja, às 7 horas e 58 minutos. E temos o outro aparelho, também ao serviço da TACV, é um aparelho alugado à Enter Air, uma empresa da Polónia, e este aparelho fez a ligação Lisboa-Praia e está prestes a aterrar neste momento no aeroporto da Praia, se é que o avião já não está mesmo na pista do aeroporto da Praia. Ficamos por aqui, muito obrigado, boa noite e até amanhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.